Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, depois de um péssimo resultado ontem contra o São Paulo, o Vasco já está totalmente voltado para a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas o jogo de ontem causou alguns problemas internos dentro do clube. Vamos falar aqui da atitude do Paê, que não teria agradado nada a diretoria do Pedrinho, cara. Você vai entender essa situação. Vamos falar também dos próximos jogos do Vasco. Vamos ter o Atlético Mineiro, verdade, mas também o Vasco vai ter que ficar de olho no Brasileirão para fazer logo 45 pontos, porque o torcedor já está preocupado com o rebaixamento. Vamos falar também aqui do Souza, que pediu para ser zagueiro, hein, cara? Será, meu amigo? Será? É bem complicado, né, mano? Só essas coisas acontecem no Vasco, né? Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, eu deixo o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ative aí o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí quem tá se inscrevendo no nosso canal. Tamo junto. Bom, pessoal, ontem o Vasco fez uma partida tenebrosa contra o São Paulo, né, cara? Um jogo horroroso, o Vasco parecendo que estava engessado, cara. O time não jogou absolutamente nada e perdeu por 3-0 para o São Paulo. O São Paulo nem forçou muito para ganhar do Vasco, né, cara? O jogo parecia, no primeiro momento ali, que o Vasco iria competir muito contra o São Paulo. A gente vinha com aquela, força máxima, tá vindo com o Paê, com o Coutinho, mas dentro de campo deu muito errado. Jogadores jogando muito abaixo, cara. Outro Piton, mano. Pelo amor de Deus, cara. Fez a sua pior partida, acho que como profissional. Foi horroroso o Piton ontem em campo. Também foi muito mal o sistema defensivo do Vasco com o Michael, o João Vitor. Os zagueiros toda hora entregando para o adversário, só marcando a distância, cara. Uma partida horrorosa do sistema defensivo do Vasco. Só se salvou o Paulo Henrique ali, até o Léo Jardim falhou ontem. Também mais à frente ali, o Hugo Moura foi mal também, não gostei da partida dele. E falar o quê de Emerson Rodrigues, Coutinho e Paê, né, cara? Os três em campo ontem não fizeram absolutamente nada. Os grandes responsáveis para tentar fazer alguma coisa, para criar alguma coisa pro Verratti fazer os gols do Vasco, não fizeram nada, né, cara? Acho que ontem ficou bem nítido aí para todo mundo, ficou exorcizado, para falar a verdade, que não tem a mínima condição de jogar Paê e Coutinho juntos, né? Dois jogadores aí veteranaços, principalmente o Paê, que tá jogando muito abaixo, a gente vai falar já já da substituição dele, que vem dando o que falar lá nos bastidores de São Januário. Mas o jogador em campo, cara, não tá rendendo nada, meu amigo. Sinceramente, velho, não vejo mais clima nenhum pro Paê continuar no Vasco em 2025. O Coutinho até agora não é o Coutinho que a gente espera. Tá tentando de alguma forma, né? Teve ali um lance muito importante no primeiro tempo. Se ele toca a bola pro Verratti, era o gol de empate do Vasco, poderia dar um ânimo maior pro time do Vasco no jogo, mas tá jogando muito abaixo também nesses últimos jogos, né? E ainda é uma grande dúvida do torcedor se o Coutinho vai render o que a gente realmente espera do jogador. Torcemos para que sim, né? Mas ele tem um contrato curto até o meio do ano que vem e esperamos que ele mostre alguma coisa, principalmente no jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. Foi bem no primeiro jogo, jogo de ida, mas a gente precisa muito dele nesse jogo de sábado, que ele esteja afiado e jogando muita bola para ajudar o Vasco a ganhar esse jogo, né? O Emerson Rodrigues, cara, sinceramente, cara, parabéns ao Pedro Martins, que foi a única contratação dele, além do Álvaro Pacheco, ex-diretor, se você não sabe, é um ex-diretor que passou pelo Vasco antes do Marcelo Santana. Acabou que o Marcelo Santana, que também faz um péssimo trabalho, levou a culpa pela contratação do Emerson Rodrigues, mas quem contratou ele foi o Pedro Martins, que saiu do Vasco assim que o Pedrinho tomou posse lá na diretoria do nosso clube. E infelizmente o Emerson Rodrigues é um jogador horroroso, cara. Ele é nível John Sanches, que passou pelo Vasco, nível Gustavo Torres. Cara, sinceramente, eu esperava mais desse jogador, por ele ter jogado Libertadores com Milionários, achava que seria um jogador um pouco mais interessante. Tem uma velocidade e ponto. Mais nada. Ele não tem técnica nenhuma com a bola no pé, cara. Ontem pouco produziu. O Vasco precisava muito dele, porque ele era o único atacante, além do Verratti, o atacante de lado, para fazer alguma coisa, para ajudar o Vasco a ir para frente. Mas quem estava fazendo as jogadas de ponta era o Paulo Henrique, que jogou muito, jogou bem na lateral e também no apoio no ataque. Mas infelizmente foi substituído, uma substituição que ninguém entendeu, feita pelo Rafael Paiva. Eu acho que seja para preservar o jogador para o jogo de sábado. Mas infelizmente o Vasco não jogou nada, foi muito mal o jogo de ontem. Várias dúvidas aí para o time de sábado, ninguém consegue cravar como será o time do Vasco, se o Vasco será um time mais defensivo, se vai partir realmente para cima do Atlético Mineiro, se o Paiva vai insistir com a dupla Paê e Coutinho, o que seria um erro gigantesco e custaria a classificação do Vasco, porque o Atlético Mineiro é muito mais time que o São Paulo, e se o Vasco jogar da maneira que jogou contra o São Paulo, vai ser 5-6-0 para o Atlético em São Januário. A gente já chegou a tomar 4 do Criciúma, imagina que esse Galo
vai fazer aí contra o Vasco jogar dessa maneira patética como foi no jogo de ontem contra o São Paulo, né? Torcemos para que realmente o Vasco estava deixando aquele jogo ali jogar por jogar e totalmente focado no jogo de sábado. Esperamos que seja isso. Isso pode ser ainda um ponto a se apegar, né? Mas infelizmente o que a gente viu ontem deixou o torcedor muito preocupado e também a diretoria do Vasco que não gostou de algumas atitudes aí do elenco, e o elenco vai ser cobrado, foi cobrado aí, de acordo com informações por jornalistas, que a atitude do elenco ontem causou uma grande insatisfação e também a atitude do Paê, cara. Camisa 10 do Vasco, o jogador mais experiente do time, e após ser substituído, ele saiu irritadinho, jogou o colete lá no chão. De acordo com as informações que nós temos, é que realmente a diretoria do Vasco não gostou absolutamente nada da atitude do francês, que não tá jogando nada. Fez um golzinho lá contra o Juventude, ponto, né? Não tá jogando nada, eu acho que não vale 1,5 milhão o que o Vasco paga pro Paê. Chega no final dessa temporada, senta com ele, com o empresário dele, fala: Paê, muito obrigado pelos serviços prestados. Eu acho que não tem mais jeito aqui para você continuar no Vasco. Parece que você está insatisfeito. A gente também está insatisfeito com o seu trabalho, porque não tem como a diretoria estar satisfeita com o que o futebol vem apresentando pelo Paê, sendo que o Vasco tem que arcar com 1,5 milhão de salários mensais com um jogador que não rende, que não dá passe, que não dá assistência, que não consegue fazer gols, que não consegue ser decisivo para o Vasco no momento que o Vasco mais precisa. Com certeza, com essa grana, o Vasco traria um jogador mais jovem e melhor do que o Paê, mais decisivo, né? Com certeza, aí a gente espera que o Vasco tome alguma providência quanto ao Paê no final desse ano, porque realmente não está jogando nada. Pode ser que no sábado ele destrua, mas os jogos passados aí, os jogos que ele fez até agora que eu estou gravando esse vídeo, não condizem com o que o Vasco paga para ele, com o nome que ele tem, com a carreira que ele tem e o que ele está apresentando no Vasco. É muito pouco pelo que ele recebe, né? Deixa aí nos comentários aí qual a sua expectativa para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. O que você achou da pelada de ontem contra o São Paulo? Torcemos aí para que tudo mude e o Vasco consiga essa classificação. O apoio vai ter, eu acho que amanhã muitos torcedores irão também lá ver esse treino aberto. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está mantido o treino aberto. Eu acho que os torcedores vão lá sim comparecer a São Januário para apoiar, porque os caras não estão merecendo, mas o torcedor está sofrendo muito com o Vasco há anos e só nos resta apoiar de qualquer maneira esse time para que eles consigam vencer o Atlético Mineiro. Vai ser uma final difícil, independentemente se o Vasco chegar lá contra o Corinthians ou contra o Flamengo, mas se passar do Atlético Mineiro pode dar uma moral muito grande aí para o Vasco, para quem sabe conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. Bom, pessoal, seguindo com o nosso girão de notícias, após o jogo aí contra o São Paulo, o Vasco vai ter pela frente jogos aí importantes, tanto pelo Brasileirão e, claro, também o de sábado, como a gente falou, contra o Atlético, que será o próximo jogo às 6h30 da noite, lá em São Januário. Após esse jogo, o Vasco volta a jogar no dia 24 contra o Cuiabá, aquele jogo que já foi adiado não sei quantas vezes pela CBF, jogo válido pelo primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro. É o único jogo a menos que o Vasco tem, vai ser contra o Cuiabá em São Januário. Mais uma partida em São Januário, que será no dia 28, dará numa segunda-feira contra o Bahia. O Vasco terá 3 jogos em sequência em São Januário contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Cuiabá e Bahia. Depois irá enfrentar o Botafogo, ainda está a data e o local a ser definido. A princípio, esse jogo seria marcado para o dia 6 de novembro. E a partida será no Newton Santos, o jogo é fora de casa, e também o Vasco terá outro jogo fora de casa contra o Fortaleza, que ainda não temos a data, a hora e também o local que será definido, certamente será no Castelão, já que o mando é do Fortaleza. Esses são os próximos jogos do Vasco. Deixa aí se você confia na classificação contra o Atlético e também esses próximos jogos aí, quantos pontos você acha que o Vasco faz. Bom, pessoal, ontem, durante a transmissão no jogo contra o São Paulo, o comentarista Grafite, ex-jogador, falou que conversou com o volante Souza, que está no Vasco, e disse que o jogador teria pedido aí para atuar como zagueiro, e inclusive já vem treinando nessa função dentro do time do Vasco. O jogador teria pedido essa oportunidade ao técnico Rafael Paiva, que a princípio teria atendido, né? Pode ser que o Souza seja uma novidade aí nos próximos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, como zagueiro, e claramente essa informação causou aí um grande desconforto no torcedor vascaíno, né, cara? O Vasco teve enormes oportunidades para contratar um zagueiro no meio do ano, para trazer um zagueiro para ser titular, né, cara? Investiu dinheiro para trazer o Jean Davi, que não joga nada, investiu dinheiro para contratar o Maxime Domingues, que não vem tendo oportunidades, e não trouxe o zagueiro, cara. Qualquer zagueiro seria melhor do que Maicon e também o Léo Pelé, e também até o próprio João Vitor, que tá abaixo, né, cara? João Vitor não tá valendo os 32 milhões que o Vasco investiu nele. Muito mal no jogo ontem, o pior jogo dele com a camisa do Vasco contra o São Paulo, mas a defesa do Vasco precisava urgente ter sido reforçada e a diretoria do Vasco não contratou esse zagueiro e tampouco conseguiu também fechar com um zagueiro que estava livre no mercado.
vários nomes foram oferecidos, até o Sérgio Ramos foi oferecido, e agora a gente se vê nesse ponto crucial da temporada, onde o Vasco está numa semifinal de Copa do Brasil, quem sabe ainda lutando por uma pré-Libertadores, ainda tem chance, mínima chance, mas ainda tem no Campeonato Brasileiro, e se vê com a possibilidade de utilizar o Souza na zaga. Tá complicado, velho, é complicado, não tem nem o que comentar sobre uma notícia dessa, o cara não tá jogando nada nem na função dele de volante, imagine como zagueiro, né, cara? O Souza não jogou de zagueiro nem aqui, nem na China, literalmente, porque ele jogou na China, né? Mas não jogou de zagueiro nem lá, cara. Imagina agora nesse retorno ao Vasco, o futebol brasileiro competitivo, com certeza, meu amigo, seria para enterrar o Vasco de vez ali e quem sabe ainda se brincar, nem pegar uma Sul-Americana no ano que vem, né? Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa situação envolvendo o Souza, que pode ir, quem sabe, jogar na zaga do Vasco nos próximos jogos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.